Oi gente, eu sou a Ione do Minha Vida Literária. No vídeo de hoje eu trago pra vocês resenha do romance de época publicado em formato de e-book Contumélia, da Lilian Peixe. Contumélia, então, como eu mencionei, é um romance de época autopublicado na Amazon pela Lilian Peixe. E aqui a gente vai ter um romance de época um tanto quanto diferente, porque ele vai mesclar alguns gêneros, entre eles o suspense. Aqui a gente vai conhecer então a história da Inês, que é uma jovem de 16 anos que mora com a madrinha dela, e a madrinha dela resolveu que é hora então da Inês se casar. Só que o pretendente que ela arranjou pra ela é alguém completamente intragável, e as opções da Inês são ou ir para um convento ou encontrar um outro pretendente. E aí ela acaba se interessando por um amigo ali da família, só que antes que ela possa, descobrir se ele realmente tem intenções sérias com ela ou não, ela é enviada para Paraibuna, então, para poder participar do casamento da prima dela, que é a Cecília. Só que quando ela chega lá, aconteceu o assassinato de um barão, a cidade ali tá empolvorosa por conta disso, tentando descobrir, quem foi que matou o barão. E aí ela e a Teresa, então, que é a escrava dela que a acompanha, vão se meter em diversas confusões, principalmente por conta das pessoas que elas vão conhecer ali. Essa é uma história, então, que se passa na época do Brasil Imperial, então a época que a corte portuguesa ainda tava por aqui, a época que ainda existia, a escravidão, infelizmente. E esse foi um dos pontos que mais chamou minha atenção, quando eu vi a sinopse do livro, por saber que teria todo esse contexto histórico ali presente, porque, enfim, é sempre muito interessante a gente ler histórias ambientadas, num universo diferente do que a gente tá acostumado. Normalmente, quando a gente pega pra ler romances de época, são aqueles passados ou no período vitoriano, ou na época da regência, na Inglaterra. Além disso, a gente também tem toda essa trama diferenciada. O livro, inclusive, se abre, com uma cena de uma briga entre o barão e o filho do visconde, e a partir daí a gente já começa, então, a fazer algumas suposições sobre o rumo, que a história vai tomar. E aí, então, a gente já passa pro primeiro capítulo pela perspectiva da Inês. O livro, ele vai ter capítulos que vão ser narrados pela perspectiva dela, em primeira pessoa, e outros capítulos narrados em terceira pessoa por outros personagens. Isso permite, então, que a gente tenha uma perspectiva maior da leitura, que a gente conheça pontos de vista e fatos diferentes, da história, que às vezes a gente não poderia ter acesso se a gente tivesse apenas a perspectiva da Inês. E uma coisa que eu gostei muito é como a escrita da Lilian é muito fluida. Ela tem, então, uma narrativa que é muito natural, então é muito fácil você imergir na leitura logo de cara, mas é uma leitura que você não consegue parar de fazer. Houve, assim, alguns momentos em que eu senti um pouco mais de falta de ver a escrita, às vezes, um pouco mais próxima ao que seria simular, uma linguagem daquela época. É óbvio, que não dava pra gente ter uma linguagem como daquela época, porque ninguém fala mais daquele jeito. Mas o que eu digo, assim, é que às vezes eu encontrava, expressões que pra mim, às vezes, são muito corriqueiras, muito naturais, e eu, às vezes, acabava esquecendo que eu tava lendo um livro de época, de tão natural que aquilo é. Então tem os dois lados, Um lado é o positivo, porque isso acho que facilita ainda mais a leitura, deixa ela ainda mais gostosa. E por outro, em alguns momentos, não são todos, eu senti às vezes uma descaracterizada nesse sentido. O cenário também, embora ele esteja ali presente, eu acho que ele também não é tão aprofundado, mas esse também não é o foco da história. Esse não é um livro histórico em que ele se propõe a falar então sobre o período e trazer esse cenário, não. O cenário, ele tá ali para que a gente possa ter o desenvolvimento, da trama, e esse é todo o foco que o enredo traz, e nisso ele é muito bem caprichado. A Lilian recheou, de acontecimentos, e nada fica a desejar. O suspense foi muito bem desenvolvido e ele perdura por toda a narrativa, então só no final que a gente vai descobrir o que foi que aconteceu. E isso trouxe um ar todo diferente pra leitura, então não é um romance de época habitual, como a gente tá acostumado a ler, por conta desse sentido. O romance também tá presente de uma forma muito positiva. Esse é um romance mais ingênuo, ele não tem aquela pegada hot que a gente tá acostumado, ele não tem, esse apelo nesse sentido, e ele também vai ser construído naquele jogo, de amor e ódio, de personagens que se antipatizam, e aí os sentimentos começam a ser construídos pouco a pouco, então é muito gostoso a gente acompanhar o desenvolvimento desse romance, ainda mais porque ele é tão singelo ali na trama, como ele é feito de uma maneira também tão ingênua, tão inocente. De maneira geral, então, eu adorei a leitura e recomendo muito pra vocês, principalmente porque foi uma leitura muito rápida, muito envolvente, muito fácil da gente, se envolver com os personagens, com os cenários. Então a gente tem uma descrição também muito boa dos acontecimentos, então você consegue visualizar muito bem aquilo que você tá lendo. E aí a gente tem essa mescla de gêneros, a gente vai ter romance, a gente vai ter suspense, a gente vai ter aventura, a gente vai ter também momentos mais divertidos da leitura,
leitura e todo esse cenário de época, então, desse Brasil imperial. E também foi muito legal também ver como a Lilian em alguns momentos fez alguns jogos com fatos, né, da nossa história, e eu gostei, né, de ver isso ali presente no romance. Pra quem tiver interesse, eu deixo o link do e-book aqui no box de informações. Ele não só tá disponível no Kindle Unlimited, como também ele tá sendo vendido por um preço super acessível, então vale a pena dar uma chance pra conhecer essa história. E se você gostou desse vídeo, já sabe, deixa sua curtida que isso ajuda muito na divulgação. Se você é novo aqui no canal, seja bem-vindo, aproveite pra se inscrever, ativa o sininho pra não perder nenhuma novidade, me acompanhe também pelas demais redes sociais do Minha Vida Literária. Beijos a todos e até o próximo vídeo.